Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e juntamente com as professoras Dayana e Dulcineia viemos apresentar uma aula incrível sobre filosofia. Aí você vai parar e pensar, professora, mas filosofia é tão difícil, é tão chato, eu não consigo entender. Você tem certeza? Vamos lá então primeiro conhecer o significado do termo filosofia? O dicionário vai definir filosofia como amor pela sabedoria experimentado pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Então, primeiro, você tem que ter consciência de que você nada sabe. Sabe aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei? Então, não é bem sobre Sócrates que nós vamos estar falando, mas essa frase, ela define muito bem o sentido de filosofia, não é? E você sabe quem foi Sócrates? Só uma curiosidadezinha aqui. Foi um filósofo ateniense da Grécia Antiga. Mas vamos lá para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos estar falando de outro filósofo, o Platão. Você conhece Platão? Vamos conhecer um pouquinho dele então? Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Nascido em Atenas no ano de 428 a.C. e falecido em 348 a.C. Agora vamos conhecer uma história formulada por Platão, que é o mito da caverna de Platão. Você já ouviu falar nessa história? Vamos lá? O mito ou alegoria da caverna conta a história que existia um grupo de pessoas que viviam em uma grande caverna desde que nasceram, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, forçando-os a olharem unicamente para a parede dessa caverna. Nunca saíram de lá e nem podiam olhar para trás para saber a origem de suas correntes que os prendiam. No entanto, atrás delas havia um muro, um pouco mais longe, uma fogueira. Entre o muro e a fogueira, alguns homens transportavam objetos que se projetavam sobre as paredes da caverna. Então, ficaram curiosos com a história? A história não terminou por aí. O que vocês acham que aqueles homens viam ou pensavam que viam quando viam as sombras ali daquela fogueira projetada na parede? O que eles imaginavam que estava acontecendo fora da caverna? O que vocês imaginariam que estava acontecendo se vocês estão vendo somente sombras? Sendo que sombras projetadas pode ser uma infinidade de coisas, né? Assim como nós acordamos às vezes assustados na madrugada vendo sombras de coisas que nós pensamos serem fantasmas, pensamos serem monstros quando somos crianças e às vezes até adultos também, e descobriram que às vezes é um empilhado de roupas que deixamos ali e esquecemos, ou então é só o vento que mexeu alguma árvore que balançou na nossa janela e nós imaginamos 1 milhão de coisas. O que será que aqueles homens que estavam acorrentados ali há tanto tempo estavam imaginando que era? O que vocês pensariam que era? Um daqueles homens se atreveu a virar e observar o que estava acontecendo. Ficou um pouco confuso e irritado no início, especialmente porque aquela luz que ele via no fundo da caverna, aparentava ser outra coisa. Começou a desconfiar. Ele acreditou que as sombras eram a única coisa existente, quando na realidade não era bem assim. Toda vez que ele progredia e avançava, as dúvidas o deixavam com a possibilidade de voltar para as suas sombras. No entanto, com paciência e esforço, ele seguiu em frente, ele seguiu e se libertou. Então, um daqueles homens que se libertou descobriu que existia todo um mundo lá fora e toda uma infinidade de possibilidades e coisas diferentes. Quando ele voltou para contar aos seus companheiros, ele foi desacreditado, porque afinal para eles aquela era a vida que eles conheciam, não é? Vivendo presos ali desde sempre. O que você pensaria se alguém saísse da prisão onde você nasceu e te contasse que existisse todo um mundo novo e colorido com várias coisas, animais, pessoas diferentes? Você acreditaria nessa pessoa? Ou acharia que ela estava mentindo para te levar para a perdição ou para um mundo muito cruel? Então essa história nos traz uma reflexão e uma certa crítica também à sociedade, ao mundo que nós estamos, que nós vivemos em uma grande massa, não é? E nós acabamos seguindo essa grande massa e às vezes não saímos da nossa caverna, não buscamos informação ou às vezes buscamos informações que não são confiáveis. Então é muito importante nós estarmos buscando sempre conhecimento, conhecer as coisas para estarmos indo para além daquilo que nós já sabemos, avançando cada vez mais degraus.
E a saída daquela caverna, daquele moço que saiu da caverna, não é? No final das contas, é o pensamento crítico. Ele era o pensamento crítico. Ele veio trazer uma nova informação e ele veio trazendo fonte, querendo levar as pessoas até a fonte principal para que eles pudessem ver, perceber, pensar, não é? Depois de ver com os próprios olhos. Mas na verdade eles tinham medo e às vezes o medo nos trava, não é mesmo? Agora a gente traz uma proposta para vocês. Que tal se vocês parassem para pensar, se colocando no lugar daquelas pessoas que estavam presas ali desde sempre? Se vocês parassem, estivessem no lugar delas, vocês também teriam a coragem, não é? Talvez um pouco de sentimento de revolta por estar muito tempo vivendo a mesma situação. A coragem ou a revolta, seja lá o que for que motivasse, de sair da caverna. E depois vocês conseguiriam prosseguir ou haver o primeiro obstáculo, vocês teriam medo e voltariam para a caverna. E depois de viver várias experiências no mundo, vocês voltariam para alertar os seus amigos? E se esses não acreditassem em você? Como vocês agiriam? O que você faria para provar? Então, depois dessa reflexão, nós gostaríamos que vocês colocassem no papel tudo que vocês pensaram. Pode ser de forma em blocos ou pode ser em texto, da forma que você preferir. Depois vocês vão estar escolhendo, ou vocês vão estar gravando um vídeo para nós, mostrando, né? Dizendo para nós o que vocês fariam. Ou vocês podem estar encenando. Seria muito legal também. O que vocês fariam? Pode usar bonecos, podem fazer montagens também nos apps de gravação de vídeo, assim como esse que a gente usa. E é isso, a gente deixa livre a imaginação, mas é importante esse momento de reflexão, tá bom? Grande beijo!